O que está em cima é como o que está embaixo. Se você quer saber como essa frase pode te ajudar a se posicionar melhor dentro da sua vida e obter melhores resultados em todas as suas performances, fica comigo até o final do vídeo para você poder receber essa sabedoria que vem diretamente da nossa ancestralidade. Vem comigo. Bem-vindos, caros estudantes da Escola Consciência Solar. Vari em mais um episódio do nosso Giro Oracular Semanal. Nosso quadro onde a gente busca bater um papo com a sabedoria universal em busca de orientação e insights para vivermos uma semana mais conectada. Tá ficando bonito o jargão, hein? Bom, família, antes da gente iniciar, vamos ao nosso ritual padrão. Então, já deixa o seu like. Gente, ajuda muito o canal. Se inscreve e ativa o sininho para você ficar por dentro de todos os estudos que a gente traz aqui para você com muita dedicação e muito amor. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo, com aquela sua amiga que gosta desse tipo de assunto ou que precise receber essa mensagem. Tema da semana: memória ancestral ou amnésia decadente. Olha aí, cada vez mais a gente está indo para um giro oracular conectado com a história, né? Vamos lá, gente. Preste atenção. A memória ancestral, o que é a memória ancestral? É a gente lembrar da identidade original de todas as coisas, mas principalmente de nós mesmos. É a gente entender que nós somos indivíduos, sim, embaixo, mas que fazemos parte de um coletivo que está em cima. E lembra a frase? Como está embaixo, está em cima? Como está o indivíduo, está o coletivo. E aí já tem muito pano para manga para a gente conversar, né? Ou seja, se você esquece de quem você é, da onde você vem, a história dos teus antepassados, a história do teu povo, você esquece também o que você veio fazer. Porque a identidade é o que nos ajuda a construir o nosso propósito, a identificar a semente daquilo que a gente veio ser. Quando a gente olha para uma sementezinha de manga, a gente sabe, quando a gente identifica ela como uma semente de manga, a gente sabe que ela irá se tornar um pé de manga. E assim nós somos também. Sementes estelares que viemos nos tornar luz. Porém, quando a gente esquece dessas origens, a gente esquece disso tudo, nós ficamos o quê? Alienados e enfraquecidos. Nós ficamos com uma amnésia decadente. Porque se o indivíduo não lembra quem ele é e os valores e os preceitos básicos na construção do papel fundamental, social, espiritual e psicológico dele na sociedade, naturalmente, como está em cima, está embaixo está em cima. Automaticamente o nosso coletivo também fica nesse processo de perda de identificação. E aí está uma grande provocação ao povo brasileiro. Família, hoje é dia 13 de maio, aniversário de 137 anos da abolição da escravidão. E nós esquecemos disso já? Será que já esquecemos disso? Olha só, isso faz parte da identidade do nosso povo. Isso era para ser uma data onde todo mundo está desperto. Mais importante que o carnaval.
Por quê? Porque, gente, isso tudo é muito recente, entende que isso tudo é muito recente? Só que é dolorido olhar para isso. É dolorido porque a gente ainda sofre com os traumas que foram gerados nessa época. E muito do que nos sustenta como povo foi perdido, foi marginalizado, foi excluído, foi apagado, foi entorpecido e foi esquecido. Porque às vezes lembrar dói, mas às vezes é essa dor que nos mostra que tem uma questão que precisa ser olhada. E essa questão que precisa ser olhada nos motiva, nos dá os sentimentos, nos dá a força, nos dá o ímpeto necessário para fazer as mudanças acontecerem na nossa vida. Mas lembra, como é embaixo é em cima, fazendo essas mudanças na nossa vida, a gente vai poder ver isso acontecer também no coletivo. Entenda, um poder muito grande está nas nossas mãos. O poder da memória. Como vamos utilizar a memória para recuperarmos a nossa identidade e podermos finalmente eliminar a amnésia do nosso propósito e recuperar a nossa autoestima como indivíduos e como clã, como família, como território ancestral. Porque ancestralidade, ela vem aí nos mostrar e nos ensinar qual é o propósito do ser humano na Terra. Porque isso não é só você que está se perguntando agora. Isso é uma pergunta que os nossos antepassados estão buscando responder há muito tempo. E cabe a nós, como herdeiros, tocar o barco daqui para frente. Mas para isso a gente precisa lembrar. Pois bem, família, essa pequena introdução para a gente poder falar, então, do arcano guia da semana. Prestem atenção, ó, a nossa estrutura do giro é o quê? Arcano guia, que é aquele que vem nos dizer o que deve ser feito, o que o universo espera de nós essa semana. O arcano de desafio, que vem atrapalhar esse arcano guia, vem fazer uma provocação a esse arcano guia. O arcano de conselho, que vem ajudar, auxiliar e orientar o nosso arcano guia para a gente superar o desafio. E o nosso arcano de colheita, que seria a recompensa da gente conseguir, então, realizar o que a semana pede para a gente, superar o desafio, seguir a orientação e o conselho. Nós chegamos no arcano de colheita. O arcano dessa semana, o nosso arcano guia da semana, foi o mago. O mago, meu povo, o mago. Por isso nós estamos falando de memória. Será que lembramos que todos nós somos filhos de Deus? Filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus, Deusinho é. Filho do Criador, Criadorzinho é. Entende isso? E o mago, ele está falando para a gente a importância, o arcano número 1, da gente lembrar dos fundamentos, da gente lembrar, manter viva a memória, o nosso poder, a nossa identidade aqui na Terra. Ele é o grande manifestador do tarô. Manifestação é a palavra que vem de mão, manos. Manifestação, a capacidade de nós fazermos coisas bonitas com aquilo que nós somos, com esse aparelho que nos foi dado. O ser humano como mão de Deus, o ser humano como mão do sagrado. E o que esse sagrado quer realizar? Entende? Para isso a gente precisa estar conectado com a nossa memória ancestral e beber dessa fonte, que a gente vai ver que, na verdade, a gente não esqueceu. Nós fomos manipulados para adormecer, mas muitos não esqueceram e eles estão aí até hoje propagando a cultura e mantendo a chama acesa. Então o mago essa semana, gente, ele está falando para a gente assim, é semana de começar coisas, é semana de quebrar a procrastinação, chega de desorganização, chega de enrolação, o que tem que ser feito, tem que ser feito. Por quê? Porque senão nós esquecemos quem nós somos, e nós esquecendo quem nós somos suscetíveis à manipulação, suscetíveis às nossas emoções e suscetíveis a qualquer tipo de trama
que possa vir prejudicar a nós mesmos através tanto da nossa própria sombra, quanto da sombra dos outros. Então, olha a importância essa semana da gente olhar e pensar, cara, o que é o meu propósito? O que eu vim realmente fazer aqui? E enquanto você não se perguntar isso e não olhar, entender que a resposta ela está na história da sua família, ela está na história do teu clã, ela está na história do teu povo, você vai ficar dando volta em círculos. Entende? E isso não é bom nem para você, nem para o povo. Certo? Então o mago está perguntando, vamos botar a mão na massa no quê? A mesa, ele tem a mesa diante dele, com os elementos disponíveis. Gente, o mago ele está falando do poder da nossa mente. A nossa mente que comanda o nosso corpo. A capacidade de trazer do alto essa memória, essa identidade e realizar com as mãos, com o corpo, aquilo que deve ser feito, a sua missão. E isso é muito poderoso, porque isso aqui é tanto uma ferramenta básica de espiritualidade nossa, esse entendimento que o mago está trazendo, quanto uma ferramenta de prosperidade dentro de todas as áreas e dos campos da sua vida. Entende? Memória e identidade é a base para você poder ter uma meta bem estruturada. E você ter uma meta e um objetivo bem estruturado é o que vai te diferenciar de um perdedor para uma pessoa que tem sucesso. De uma derrota para uma vitória. Entende isso? Só que antes de querer olhar para o futuro, precisamos estar conscientes do passado. Precisamos curar o passado, senão o futuro será somente uma recombinação caótica daquilo que a gente não conseguiu compreender e integrar na nossa vida. Como diz o povo tibetano, não há nada que esteja hoje na sua vida que não tenha algo para te ensinar. Senão isso já teria se retirado da sua vida. Porque a vida ela é uma grande escola. E essas são as memórias que nós temos que guardar, essas premissas básicas, entende? Para a gente poder viver aqui com precisão, com direcionamento. O mago também vai falar para a gente da necessidade do ímpeto, da necessidade da gente focar para trabalhar sobre essa mesa aquilo que de fato nós temos que realizar. Certo? Então, uma semana aí com possibilidades culturais poderosíssimas, espirituais poderosíssimas e materiais também. Tá bom? Ai, como diz o mago Merlin, o mal do ser humano é o esquecimento. Pois é, e aí vem o nosso arcano de prova da semana. Família, o nosso arcano de prova da semana é o Cavaleiro de Copas. Gente, o Cavaleiro de Copas, ele está falando para a gente exatamente desse processo de dispersão. Lembre, os arcanos da corte, eles vêm representar nós mesmos ou outras pessoas que estão ao nosso redor. Então, a gente pode estar percebendo essa semana o quanto que nós estamos desestruturados emocionalmente, o quanto que a gente está disperso, sem foco, devido a toda essa cultura que foi jogada na nossa cabeça, com todo o advento da internet, né, com toda essa alienação que a gente tem sofrido, com todo esse excesso de tela, com toda essa dependência emocional de vários vícios que a gente estabeleceu, desde a alimentação até compras, né? Então, assim, essa semana a gente pode se ver perdidinho mesmo, desgovernado. O Cavaleiro de Copas é aquele que está desgovernado no desafio e ainda romantiza aquele esquecimento. Quando você vê, ele na verdade está sendo o que ele está sendo manipulado. Está sendo manipulado porque ele não lembra da história original. Percebe? E aí, se a gente não tem uma firmeza, se a gente não tem uma identidade, se a gente não tem um propósito, quando as nossas emoções vêm, quando os desafios vêm, esquece! Você vai ser arrastado. Entende? Quando vem aquelas necessidades que vão te distrair, que não tem nada a ver com o fio da meada do que você veio fazer, entende? Você vai perder o eixo. E isso daí tem consequências gravíssimas para você em todos os níveis, desde o psíquico até o material. E acho que cada um sabe bem do que eu estou falando aqui. Então o Cavaleiro de Copas também fala muito pra gente em um desafio da volubilidade emocional,
não podemos estar experimentando, sim, testes intensos em relação à nossa emoção, né? Seja das nossas condutas ou das condutas de outras pessoas, muito pautadas no egoísmo e na heresia da separatividade, que foi, inclusive, nosso desafio da semana passada. Então isso ainda está reverberando muito forte. Então está na hora da gente sair daquele mago na sombra e ir para esse mago na luz. Mas para a gente ir para esse mago na luz, a gente precisa o quê? Cuidar desse cavaleiro de copas, cuidar dessas emoções. Água parada dá dengue. Água parada vira água, mágoa. Mágoa vira doença. Afeta e destrói quem nós somos. Nos enfraquece. Então, muita atenção aos convites que podem ser feitos a nós essa semana. Os cavaleiros falam de convites, né? Cuidado com os convites que podem parecer uma coisa, mas que são outras. E você só vai saber discernir, só vai saber escolher, se você tiver com um senso de identidade, com um senso de propósito bem estabelecido. Senão, para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Mas cuidado, porque quando você despertar para correr atrás do tempo perdido, pode ser tarde demais. E a oportunidade pode ter passado. E aí vai precisar todo um giro acontecer para isso, o momento retornar para você. Será que a gente está com tempo para isso, dada toda a crise global que a gente está vivendo? Ou é hora da gente ativar esse mago de uma vez por todas, lembrar, ativar a nossa memória e mostrar que o nosso povo ainda lembra? Nós lembramos, é doloroso lembrar, mas essa dor nos motiva. A dor canalizada pela alma vira arte. E é isso que o nosso arcano de conselho da semana vem nos dizer. A estrela. Começamos falando que somos semente estelar e por isso vamos nos tornar estrelas, vamos nos tornar luz. E aqui está ela. A estrela está dizendo para a gente que essa dor e essa emoção ela não deve ser ignorada. Nós devemos olhar para esse ciclo repetitivo de dor, para esse ciclo de escravidão, para essas dores que ainda fazem parte disso, que estão em todas as áreas da nossa vida, como o povo brasileiro, não tem como a gente escapar disso, e acendermos isso através da nossa essência. Lembrarmos que nós somos um povo artístico, um povo com uma cultura absurda em relação à espiritualidade, em relação à cura, em relação a saberes originais. Nós temos que, essa semana, a estrela está dizendo para a gente, vamos lembrar das nossas ancestralidades originárias, nossos povos indígenas, vamos olhar para a nossa ancestralidade africana, que é o berço da humanidade, vamos olhar para cada uma dessas heranças culturais, vamos olhar para as pessoas que são exemplo, vamos olhar para quem ainda está mantendo essa identidade viva, eles estão precisando da gente. Essas pessoas precisam da nossa atenção, essas pessoas precisam da nossa presença, do nosso tempo e do nosso apoio. Entende? Para a gente manter essa memória viva. E não o consumismo. Ele não precisa de você. Entende? Essas outras distrações não precisam da gente. O que precisa de fato da gente são essas vozes, esses brilhos, essas constelações vivas de seres humanos, de grupos e de egrégoras, que precisam que nós ocupemos o nosso espaço dentro disso, para nos fortalecermos como povo. E assim redespertarmos os nossos dons. A estrela é a carta da esperança, meu povo. A esperança. Mas a esperança ela só vive quando a gente tem a memória ancestral. Quando a gente sabe que o nosso povo é um povo livre. E se o nosso povo é um povo livre, nós temos a esperança de que ele esteja liberto novamente. E isso é muito poderoso da gente guardar no nosso coração, da gente manter na nossa mente. E a estrela, claro, vai falar para a gente também sobre purificação das emoções. Vai falar para a gente, olha, quando você perceber que você está perdendo o controle para suas emoções, né, canaliza isso. Lembra que isso tudo faz parte de um processo de autoconhecimento, isso tudo faz parte de um processo de autodescoberta e que você tem um poder muito grande ao conseguir canalizar essas emoções para o que de fato precisa ser feito e dar a resposta que você de fato precisa para a vida, para se tornar quem você veio se tornar. Esperança para aqueles que esqueceram quem são. Perdão, Pai, pois eles não sabem o que fazem.
mas o nosso povo lembra. E nesse dia 13 de maio nós estamos aqui para dizer que lembramos sim, e estamos prontos para ocupar o nosso lugar de identidade e reacender o legado do nosso povo, que nos leva à nossa colheita da semana. O 5 de ouros. Gente, o 5 de ouros está dizendo assim: temos a capacidade essa semana de iniciar projetos que vão nos ajudar a superar crises antigas e muito grandes, pessoais, familiares e coletivas. Sementes que vão ser plantadas, ações que vão ser dadas nessa semana, projetos que vão ser iniciados nessa semana, vão trazer respostas para muitas coisas que vêm sido adiada, muita miséria que ainda tem, muita pobreza e desigualdade social que ainda existe. Muitas ideias estão chegando para propor sistemas econômicos, circulares, culturais, capazes de nos tirarmos desse lugar de hierarquia em que alguém manda e alguém obedece para uma gestão horizontal da sociedade, uma gestão horizontal da família, uma gestão horizontal da nossa atuação política na Terra. Então, ideias geniais estão chegando, gente, e a distração vai comer solta, entende? E vão ter forças que vão jogar contra a gente, sim, né? O Cavaleiro de Copas está ali, mostrando pra gente que tem gente, tanto encarnada quanto desencarnada, que não vai querer ver esses projetos indo pra frente, porque se beneficia de alguma forma desse sistema escravocrata. Mas isso não tem mais valia, isso não vai mais pra frente, porque o Sol está aí nos iluminando, a Lua está aí nos revelando a verdade, e nós estamos aqui despertos para a necessidade do planeta Terra. É época de crise global, apocalipse now. É agora ou nunca, meu povo. Entende? Então é hora sim da gente perceber que essa semana existem soluções gigantescas que vão desde o nosso nível pessoal até o nível coletivo, porque isso está tudo conectado quando a gente está fazendo as coisas a partir da essência e da verdade. Porque em alma somos todos um. Em essência somos todos uma unidade. O Sutratma, o cordão onde cada coração é uma conta. E a existência nos perpassa a todos. E se nós estivermos no nosso lugar de direito, se nós estivermos com a nossa memória ancestral ativa, não vai haver amnésia capaz de nos alienar. E não vai haver decadência da nossa cultura. Muito pelo contrário, vai haver elevação, vai haver comemoração, vai haver celebração e motivos para nós podermos compartilhar a esperança, a paz, o amor e todas as virtudes que nos fazem ser tão fortes quanto nós somos, como povo, como indivíduos e como família planetária. O 5 de ouros como colheita também está dizendo que quem não estiver ligado nisso tudo que a gente falou, pode passar perrengues desesperadores e realmente recusar ajuda e passar por uma fase que nós não vamos poder fazer nada por eles agora. Precisamos deixar eles nos processos deles. A melhor coisa que nós podemos fazer agora é sermos exemplos. Isso começa na sua vida, em cada detalhe, no seu dia a dia. O 5 de ouros também está falando que a colheita dessa semana é uma fé inabalável, uma esperança em tempos de caos, em tempos de apocalipse, e uma capacidade de enxergar a beleza no meio de toda a guerra, de enxergar a bondade no meio de toda a maldade e de enxergar o brilho da luz no meio da sujeira, da corrupção e da escuridão. E ser sustentado por uma força que está muito além simplesmente da matéria e que ela não é passageira, mas sim soberana. Pois bem, família, se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, não custa nada e ajuda muito o canal, muito mesmo. Não se esqueça de compartilhar essa mensagem com quem você sente que precisa ouvir isso, de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os próximos conteúdos e estudos da nossa escola, e de comentar aqui como que essa mensagem ressoou no seu coração, o
que você tem para acrescentar aqui do que o Vari veio trazer? Esse é um debate fundamental e eu quero que vocês participem comigo, porque aqui é muito pouco tempo para a gente poder desenvolver o que tem que ser desenvolvido. Então vamos fomentar aí, comenta mesmo, traga a sua opinião e fale também como que você está vivenciando o processo do giro oracular, essas mensagens do tarô, na sua vida, no seu dia a dia, e quais resultados você tem tido. Gratidão, família, por tudo, de verdade. Feliz dia 13 de maio para todos e que nós lembremos sempre de que um povo que lembra da sua origem é um povo inquebrável, é um povo incorruptível, é um povo indestrutível. Somos nós. Gratidão. Nos vemos na semana que vem com mais um giro oracular semanal.